Bem, gente, mais uma questão de física, mais uma questão sobre dilatação térmica dos sólidos. Para ser mais preciso, nessa questão nós vamos trabalhar com dilatação linear. É uma questão muito boa. Então vamos lá. Ó. Um pêndulo metálico está com um comprimento L0, que é o comprimento inicial, de 100 centímetros. Se o pêndulo sofrer uma variação de temperatura de 100 graus Celsius, qual será o novo período do pêndulo? Gente, aí nós temos aqui ó, um dado, né, que é o coeficiente de dilatação linear do material de que é feito esse pêndulo. No caso aqui o coeficiente é 17 vezes 10 elevado a menos 6 vezes graus Celsius a menos 1. Este pêndulo ele é feito de cobre, pois esse coeficiente linear aqui, ó, de dilatação linear é do cobre. Gente, aqui nós temos a situação inicial do pêndulo e ele oscila sim. Vamos levar em consideração uma situação ideal em que não vai haver força de atrito ou qualquer força dissipativa. Então o pêndulo oscila assim, ó, sai dali, vem para cá e volta, fica fazendo assim. E aí se esse pêndulo sofrer uma variação de temperatura de 100 graus Celsius, ele vai dilatar, ele vai aumentar de tamanho. Então ele aumentando o tamanho dele aqui, ó, ele vai ter que mudar o período. E nós queremos saber exatamente qual vai ser esse período. Primeiro, o que é o período de um pêndulo? Gente, o período de um pêndulo é o tempo de uma oscilação completa. O tempo que ele gasta para dar uma oscilação completa. Uma oscilação é quando o pêndulo, por exemplo, sai dali, ele vem para cá e volta para lá. Toda vez que ele faz isso, esse movimento de vai e volta, pois quando ele sai daqui, que vem aqui e volta, é um ciclo. E o tempo que ele gasta para dar um ciclo ou uma oscilação é o que nós chamamos de período. Ok, no caso do pêndulo simples, o período de um pêndulo, eu vou chamar aqui de T, é igual a 2π vezes a raiz quadrada do comprimento do pêndulo dividido para G, onde esse G é a aceleração de gravidade local. Para a gente, essa aceleração vai ter módulo igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Cuidado com as unidades aqui, tá? Aqui está no SI. Ok, gente. Para mim calcular o período do pêndulo aqui após ele sofrer essa variação, vou ter que saber quanto é o seu comprimento final. Ou seja, eu preciso saber quanto foi que ele dilatou e depois calcular esse comprimento final. Então, o que é que nós sabemos? Como eu mostrei em vídeos anteriores, né? O ΔL, que é a variação do comprimento, que é a dilatação, é igual ao L0 vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura, que neste caso aqui eu vou chamar de Δθ, para não confundir com o T aqui do período. Ok. O L0 é o comprimento inicial, que a questão deu aqui, ó, 100 centímetros. Só que nós vamos ter que converter isso aqui para metro, porque aqui no período nós vamos ter que trabalhar esse comprimento em metro. Então, 100 centímetros dá 1 metro. O coeficiente de dilatação linear já está aqui e a variação de temperatura está ali, 100. Então, ó, esse ΔL vai ser igual a o L0, tá certo? Vai ser igual ao L0, que vai dar 1 metro, vezes o alfa, aí o alfa é 17 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a variação de temperatura. Aí a variação de temperatura é de 100 graus Celsius. Eu vou botar aqui 10 elevado ao quadrado. Você poderia se perguntar assim, peraí, mas nós não temos que trabalhar no SI? E a temperatura não está no SI, porque no sistema internacional a temperatura tem que ser dada em Kelvin, que é a escala do zero absoluto, né? Só que a variação de temperatura na escala Kelvin é a mesma variação de temperatura na escala Celsius. Nós estamos trabalhando aqui com variação de temperatura e não com uma temperatura específica. Porque a escala Celsius ela foi dividida em 100 partes iguais, do ponto de fusão até o ponto de ebulição da água. E a escala Kelvin também foi dividida em 100 partes iguais. Então, a variação de temperatura de um grau a variação de temperatura na escala Celsius é a mesma variação de temperatura na escala Kelvin. Então, por isso nós podemos deixar assim tranquilamente. Então, vamos lá. Ó. ΔL
é igual, aqui vai ficar 1, precisa botar, né? Aí vai ficar 17 vezes. Aqui nós temos multiplicação de potência de mesma base. Eu conservo a base e somo os expoentes. No caso aqui vai ficar menos 6 somado com 2, isso dá menos 4. Aí vai ficar menos 4 o quê? A unidade aqui, ó, é metro. Ou seja, vamos dar uma ajeitadinha aqui. Esse ΔL, ele vai ser igual. Se eu pegar aqui 17 multiplicar por 10 elevado a menos 4, isso aqui é pegar 17 e dividir para 10.000. Isso aqui vai dar 0,0017 metros. 17 metros, não é metros, é metro, porque aqui é menos de uma unidade. Então, pessoal, essa aqui é a variação do comprimento, é o quanto que esse comprimento variou. Então, quanto que vai ser o comprimento final? Ora, o L final vai ser 1 metro, mais esse tamanhozinho aqui que variou. Ou seja, vai dar 1,0017 metros. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente trocar aqui, para calcular esse período. Vamos admitir que aquele π vale 3. Então aqui o período vai ficar assim, ó. T vai ser igual a 6, porque é 2 vezes 3, vezes a raiz quadrada de... Gente, olha só. Quando eu pegar esse valor aqui, que é o L, final, e botar aqui e dividir para 10, eu vou ter que dividir dentro da raiz esse L para 10, porque o G vale 10, ó. Dividir isso aqui para 10 é só deslocar a vírgula para cá uma casa. Então aqui vai ficar 0,10017 dentro da raiz. Se você calcular essa raiz quadrada aqui, essa raiz quadrada eu já fiz, ela vai dar 0,32. Então aqui vai ficar 6 vezes 0,32. E se você multiplicar isso aqui, isso aí vai dar 1,92. Aí o tempo, segundos. Então este é o período de oscilação do pêndulo após sofrer essa variação de temperatura de 1,92 segundos, que é o período desse pêndulo aqui.